Mais de 40 casos de coronavírus em menos de uma semana de Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto se existe a possibilidade de o Brasileirão ser interrompido ou ter de mudar o formato. Quero te falar também sobre Thales Magno em várias sondagens. Será que ele vai parar no Liverpool? Para completar, tem informações sobre Hernanes, que está disposto a deixar o São Paulo. E por último, as negociações entre Sacha, Atlético Mineiro e Santos podem ser concluídas nas próximas horas. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar todas as informações que eu havia prometido agora há pouco, tem uma dica bem legal para quem manja de futebol e tá a fim de ganhar uma graninha extra. Você precisa conhecer o SPM 365, para mim, o fantasy game de futebol mais legal que existe no mercado. Não sabe como é que funciona? Eu te explico a partir de agora. O SPM tem todos os principais campeonatos do mundo. Então digamos que você queira brincar no Campeonato Brasileiro, você vai lá, monta seu time com os jogadores que você imagina que na vida real vão mandar bem nas pontuações. Se isso de fato acontecer e seu time mandar bem, você vai ganhar prêmios em dinheiro. Para entrar na brincadeira, é só pegar na descrição desse vídeo o link, você se cadastra, valida todos os seus dados e já ganha $10 para começar a brincar. E usando o cupom Nicola, você ainda ganha $5 no seu primeiro depósito. Não fica fora dessa não, tenho certeza que você vai curtir. Bora começar o vídeo falando sobre Thales Magno, uma das principais joias do futebol brasileiro, atacante de apenas 18 anos de idade que pertence ao Vasco da Gama. Logo de cara quero te contar que tanto o Vasco quanto o empresário do jogador, o Carlos Leite, querem negociá-lo ainda nessa janela de transferências. O Vasco depende dessa negociação para colocar a casa em ordem, para pagar uma série de salários atrasados e para ter algum fôlego daqui até dezembro. Já o Carlos Leite está muito preocupado com as eleições marcadas para o próximo presidente do Vasco, eleições que ocorrem no fim do ano e podem ter até 8 pré-candidatos. Então Carlos Leite, sem saber quem vai ser o próximo presidente do Vasco da Gama, está disposto a fazer o negócio por agora. Quero te acrescentar uma outra informação. Nos últimos dias, vários clubes grandes do futebol europeu procuraram o Vasco para sondar a situação do Thales. Entre eles o Liverpool, o atual campeão inglês. Dá para dizer que o Liverpool tem monitorado todos os passos do Thales Magno, já quis entender um pouquinho melhor de como funciona a família dele, quais as condições do contrato com o Vasco da Gama, mas até esse momento não existe proposta oficial. O Vasco e o Thales Magno renovaram recentemente o contrato, vínculo que só termina em dezembro de 2022, multa rescisória de 50 milhões de euros ou mais de 300 milhões de reais. É óbvio que o Vasco não vai exigir esses 50 milhões de euros para fazer o negócio. Uma oferta talvez de 20 milhões de euros já seja suficiente para que o Alexandre Campelo, o presidente do Vasco, tope fazer negócio. Com a lembrança de que o Cruz Maltino tem 85% dos direitos econômicos do Thales Magno, deixou 15% para o jogador na última renovação. Quero falar agora sobre Eduardo Sacha, que há algum tempo tenta na justiça deixar o Santos para jogar no Atlético Mineiro. As primeiras tentativas pelos tribunais acabaram não dando certo e nessa terça-feira o Atlético Mineiro enfim procurou o Santos para tentar um acordo que excluiria qualquer decisão judicial. Essa informação das negociações entre os clubes inclusive foi divulgada em primeiro lugar pelo Ademir Quintino. Conversei com um membro do comitê de gestão do Santos antes de gravar o vídeo para tentar entender quais detalhes tinham essa oferta feita pelo Galo. E essa pessoa me assegurou que entre Santos e Atlético não existem conversas em relação à troca de jogadores. O que o Atlético ofereceu foi uma quantia em dinheiro, além de assumir toda a dívida que o Peixe tem para com o Internacional, referente à compra de 50% dos direitos econômicos do Sacha. Santos não pagou absolutamente nada ao Inter por esses 50%, há uma previsão de começar a pagar a partir de fevereiro de 2021 em 24 parcelas, são 2,5 milhões de euros de dívida do Peixe para com o Internacional. O Atlético assumiria 100% dessa dívida e ainda estava disposto a pagar uma grana. A partir de agora é que o negócio começa a pegar, o Santos quer um valor alto para vender o jogador para o Atlético, o Santos vai tentar pagar o mínimo possível por já assumir esses 2,5 milhões de euros de dívida. O que o Santos já sabe é que o Atlético está disposto a pagar logo de cara 1 milhão de euros à vista para que o Santos tenha algum dinheiro para resolver seus problemas internos. A tendência é que nessa quarta-feira os dois clubes voltem a conversar para tentar se entender a respeito dessa cifra e a tendência é que saia negócio, até porque o Sacha quer jogar no Atlético Mineiro, o Jorge Sampaoli tem exigido a chegada do Sacha e até o Santos já entendeu que a melhor coisa a fazer é negociá-lo. Tem só um ponto importante ainda sobre esse assunto. A janela de transferências para o mercado do exterior está fechada, ou seja, vários nomes especulados no Atlético nos últimos dias estão descartados até 13 de outubro, entre eles o do argentino Lucas Prato e do chileno Vargas.
Quero te contar agora que Hernanes está disposto a deixar o São Paulo. Ele procurou recentemente pessoas da confiança dele na comissão técnica da diretoria para dizer que se sente em dívida com o clube, salário muito alto, na casa de R$1.100.000 por mês, para muito pouca utilização dentro de campo. O Hernanes foi titular apenas em 7 partidas nessa temporada, jogou 14 vezes, 7 como titular, outras 7 como reserva, um único gol marcado, custo-benefício de fato bem ruim. Não precisa ser nem muito inteligente para entender isso. O Hernanes não está se sentindo bem com essa história e afirmou, deixou bem claro para os dirigentes do São Paulo que está à procura de clubes. Os dirigentes do São Paulo entenderam bem essa história e ficaram ainda mais contentes quando ouviram do Hernanes que essa procura por clubes não se dá no Brasil. Ele não gostaria de jogar num rival do São Paulo. A ideia dele é voltar para a Itália, até para ficar um pouquinho mais perto dos 4 filhos. Desde que ele se separou da ex-mulher, os 4 filhos estão morando na Itália. E tem essa questão da saudade, da distância, que poderia ser resolvida se ele encontrasse um clube na Itália. São Paulo concordou com o Hernanes, diz que topa liberá-lo de graça, apesar de ainda ter contrato com o jogador, se ele conseguir encontrar um time para jogar por lá. A Reggina, que acaba de subir da 3ª para a 2ª divisão do campeonato italiano, chegou a procurar o Hernanes na semana passada para fazer uma oferta. O Hernanes não se sentiu confortável com a ideia de jogar a 2ª divisão na Itália e vai esperar por outras propostas de times da 1ª divisão. E só mais uma atualização antes de mudar de assunto. São Paulo e Grêmio, desde a tarde dessa terça-feira, conversam sobre a possibilidade de uma troca que levaria o Luciano do Grêmio para o São Paulo e o Everton fazendo o caminho contrário. O negócio ainda não foi fechado, porque o São Paulo quer ficar com 100% dos direitos econômicos do Luciano. O Grêmio gostaria de ter um percentual de uma venda futura. Enquanto essa história não for resolvida, o negócio não vai avançar. Existe a expectativa de que a negociação seja fechada o mais rápido possível, porque o Luciano quer jogar no São Paulo, o Everton quer jogar no Grêmio, os 2 treinadores também são a favor dessa tratativa. Mas São Paulo tem batido na tecla de que quer contar com 100% dos direitos econômicos do Luciano. Chega a dar detalhes sobre toda essa negociação num vídeo que eu vou deixar aqui para você assistir. Para fechar, preciso te contar sobre a possibilidade de o Campeonato Brasileiro ser interrompido por conta da pandemia do coronavírus. São, até agora, 44 casos desde o início do Campeonato Nacional e olha que o Brasileirão começou no último sábado. Problemas em várias partes do Brasil e em todas as divisões. 1ª, 2ª, 3ª divisão, já tivemos jogos anulados ou adiados na 1ª e na 3ª divisão e muitos problemas também na Série B. Só para esclarecer como é que foi a terça-feira, se você ficou um pouquinho de fora dos noticiários, o Corinthians não vai poder contar nem com o zagueiro Gil, nem com o atacante Léo Natel, que testaram positivo e não embarcaram para Belo Horizonte, onde o Corinthians enfrenta nessa quarta o Atlético Mineiro. Já o Atlético Goianiense, que recebe também nessa quarta-feira o Flamengo, teve 4 jogadores testando positivo. Esses caras também estão de fora da partida contra o Rubro Negro. E a sequência muito grande de casos tem levado muita gente a se perguntar: será que o Campeonato Brasileiro desse ano deve ser interrompido? Será que haverá necessidade de mudança do regulamento? Talvez um campeonato mais enxuto? Existe alguma ideia ou alguma possibilidade de não termos rebaixamento em 2020, até por conta de todos esses problemas? Vale também ressaltar que no jogo do último domingo, entre Goiás e São Paulo, a partida não foi realizada porque 13 atletas do Goiás testaram positivo. Foram 9 na oportunidade e outros 4 nos dias seguintes. A grande verdade é que vivemos uma verdadeira bagunça no país quando o assunto é pandemia, e isso também se reflete no futebol. Os casos, por exemplo, do Corinthians e do Atlético Goianiense, que eu te contei agora há pouco, os dirigentes tanto do Corinthians quanto do Atlético têm certeza que os 6 casos, os 2 do Corinthians e os 4 do Atlético Goianiense, são de jogadores que já haviam testado positivo para o coronavírus em outro momento e voltaram a testar positivo, talvez por um erro no exame. De qualquer maneira, o protocolo da CBF estabelece que esses caras não podem jogar e isso tem causado enormes irritações. Tem muitos clubes no futebol brasileiro entendendo que o protocolo feito pela CBF é muito ruim. E para arrematar toda essa confusão, os jogadores que até esse momento parecem bem calados, aos pouquinhos têm começado a se mobilizar com a ideia de tentar ser uma voz só, uma voz mais forte. Há preocupação por parte de alguns atletas importantes em relação ao risco que eles estão sendo submetidos de viajarem pelo país para jogar futebol e em muitos casos essas partidas nem serem realizadas. Mas e aí, o campeonato corre risco? De acordo com o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, essa possibilidade de anulação, de adiamento ou de cancelamento do Campeonato Brasileiro está completamente descartada. O Walter Feldman deu uma entrevista à Fox Sports nesta terça-feira, assegurando que o protocolo vai muito bem, que tudo isso que está acontecendo já era previsto e que nas próximas semanas as coisas devem se normalizar e os números de casos devem diminuir. O
o Walter Feldman ainda garantiu, ou melhor, o Walter Feldman ainda culpou os jogadores por estarem quebrando talvez o protocolo, por não estarem se comportando bem fora das quatro linhas, fora do ambiente do clube. Ele acha que todos esses casos são consequência de jogadores que não estão cumprindo a quarentena quando não estão a trabalho jogando futebol. E para finalizar, ele também descartou qualquer possibilidade de não haver rebaixamento ou de o campeonato ser disputado numa sede só com menos jogos, algo que aconteceu, por exemplo, na Copa do Nordeste, com todas as partidas decisivas sendo realizadas em Salvador. Bom, pessoal, não é essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. E para fechar, queria pedir para você que ainda não é membro do canal do Nicola, para se tornar membro agora mesmo. Tem uma série de vantagens bem legais e é só clicar no botãozinho aqui embaixo, azul, escrito Seja Membro, para conferir todas elas. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!